Boa noite, bom dia, paz do Senhor. Convido todos vocês que podem estar conosco nesse momento de oração e devocional da Palavra de Deus. Nós vamos estar agora, de forma definitiva, finalizando o livro de Efésios, que era para ser ontem, e nós estendemos, estendemos, não consegui terminar, mas vamos lá, hoje, de uma forma definitiva, vamos terminar o livro de Efésios, amém? Oi, Darly, Fabi, que bom ver você, Fabi, Edna, Bruna, Tânia, sejam bem-vindas. Verônica, é Verônica ou Verônica? Verônica ou Verônica, sejam bem-vindos. Vamos finalizar o livro de Efésios. Enquanto isso, eu vou fazer umas perguntas aqui para vocês. Estão orando? Principalmente em cima do livro de Efésios que nós aprendemos, algumas áreas que a gente precisa estar se lapidando para que o homem exterior ele esteja Veronique. Pronto, agora eu não vou ficar com dúvida e também não vou errar. Não vou ficar inventando o nome. E para que a gente seja mais lapidado, mais próximo da nossa essência, como que vocês estão orando? Às vezes, aqueles que estão podendo ficar de quarentena, estão em casa, tem mais tempo para estar orando, então vai ser um tempo bom de estar santificando, resistindo e moldando. Amém? Eu estava pensando nessa tarde, ontem eu fiz muita menção sobre a questão de nós termos uma origem primitiva. Nós temos uma origem primitiva, que essa origem ela é de Adão. Eu falei para vocês em estudo que o resgate de Jesus sobre nós, gentios, é para que a gente voltasse à nossa essência primitiva. Então, teve as linhagens que elas se dividiram, teve a linhagem de Sem, a linhagem de Cã, e nós entramos nessa linhagem rebelada, né? Então, a gente foi perdendo a nossa origem. Era para todos serem uma linhagem só, a linhagem de Adão e Eva. E eu falei que os judeus, eles são as nossas referências, então toda vez que nós precisamos resgatar as nossas referências, resgatar a verdade que o homem interior nos pede, para que o homem exterior se lapide, pode ter gerado algumas dúvidas quanto à vestimenta, porque os judeus ele tem uma vestimenta diferente, pode ter gerado alguma dúvida quanto às vestes, quanto a algumas tradições, questão de cabelo e todas essas coisas. Então, para que não haja nenhuma dúvida sobre isso, eu vou trazer um estudo sobre isso, nós vamos falar sobre isso, o que a Bíblia Sagrada fala sobre isso. 2, que eu acho interessante a gente falar, se nós da maneira que nós estamos, já somos muito abençoados por Deus, imagine se aproximarmos mais da identidade da videira verdadeira, quanto mais nós não seríamos abençoados. Algo a se pensar também. 3. O apóstolo Paulo, Tiago e dentre outros que eu vou trazer aqui nos estudos, João em Apocalipse, ele menciona a tradição e o comportamental, princípios, valores éticos, valores morais, valores comportamentais. Algumas coisas no livro de Coríntios ele vai mencionar na questão do cabelo, que eu posso tá trazendo isso para vocês, o porquê que o cabelo fala muito, mas essa questão da saia, da roupa, isso não é mencionado. É mencionado a questão do caráter, da tradição, da maneira de ser, da maneira de se portar, da maneira de se pensar, da maneira de se comportar, da maneira de se tratar o corpo. Tudo isso é mencionado. O apóstolo Paulo é um dos mais que menciona. Por que o apóstolo Paulo é um dos mais que menciona? Também é importante eu estar falando isso.
porque ele recebeu uma responsabilidade de pregar para os gentios. Então ele precisava lapidar os gentios para que os gentios voltassem para a essência da videira verdadeira. Amém? Então, claro, se assim nós já somos abençoados, já deixando muita coisa e nos adaptando em muita coisa, imagine se nós chegássemos no nível que éramos para ser. O quanto nós não seríamos mais abençoados. É mais ou menos nesse princípio que a gente avalia. Mas nós vamos ter um estudo sobre tudo isso no livro de Gênesis. Amém? Quando eu falar das linhagens e o que se corrompeu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Vamos todos abrir no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11. Evangelho escrito pelo apóstolo Paulo para as igrejas de Éfeso, capítulo 6, versículo 11, amém? Oi, amore, como que tá aí em cima? Tá quentinho? Aqui na cozinha tá frio pra caramba. Deixa eu anunciar aqui. O Ciro falou que amanhã ele vai dar o início da palavra. Amanhã ele vai iniciar o livro de Esther. Ele vai mencionar algumas coisas, ele vai trazer um conteúdo muito interessante amanhã, aqui na oração da madrugada. Vai ser ele que vai dar o início ao livro de Esther. Amém? Então, convide os maridos para estar presente, que ele vai dar uma palavra muito interessante. Porque quem lembra no livro de Esther, Rei Dario, titulado Assuero, estou voltando. Assuero, ele que começa a carta do livro de Esther. Então, ele vai trazer uma palavra bem interessante para nós amanhã. Amém? Então, vamos lá. Aqui no capítulo 6, no final da carta, olha que interessante, no final da carta para a igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo vai desvendar a espiritualidade. Ele vai agora revelar o mundo espiritual, as suas hierarquias, como eles operam, quais são o seu projeto, como que é o projeto, o mecanismo do mundo espiritual de estar afligindo o mundo natural. E ele começa a revelar bem no final de sua carta. Por quê? Porque a revelação do mundo espiritual é a finalização do nosso homem interior. A revelação do poder do homem exterior através da revelação do mundo espiritual, ela é exercida através da lapidação do homem exterior. Como eu disse ontem, o apóstolo Paulo pregou 5 capítulos e meio só de lapidação do homem exterior, para que ele tivesse que em conexo com o homem interior, e esse homem interior pudesse estar exercendo a sua obra em profundidade, força e poder. Tudo isso o apóstolo Paulo vinha falando em 5 capítulos e meio. Agora ele vai dizer que é para nós revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias e as ciladas do diabo. Então ele começa a declarar que existe uma armadura, essa armadura ela é conquistada no Senhor, e essa armadura ela nos anula, protege, nos guarda das ciladas do diabo. Então, qual que é o primeiro aprendizado aqui? O diabo ele não está vencido para todos. O diabo ele ainda opera. Lembre-se que nós estamos falando do Novo Testamento, ok? O diabo ainda opera. O diabo não está vencido para todos. O diabo ele exerce uma hierarquia espiritual nas regiões celestes. E o homem em Cristo,
ele consegue tomar da armadura de Deus para que possa estar resistindo os ataques espirituais. Então, terceiro aprendizado, o diabo ele está constantemente nos atacando. Isso não é vitimismo, isso não é nos desesperarmos diante das situações, isso é porque assim, a gente é muito acostumado a viver problemas exteriores. A gente é conformado, a gente é ciente disso, isso é até compreensível. Problemas exteriores a gente aceita, problemas espirituais a gente já acha que é coisa de gente lunático, sem experiência, sem inteligência, porque não entende que, olha o que o apóstolo Paulo vai falar, que as ciladas do diabo, elas exercem os seus efeitos no mundo natural. Vamos ler junto? Porque não temos de lutar contra a carne e contra o sangue. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Carne e sangue não têm autoridade no mundo natural. Carne, sangue, pessoas, ela não tem autoridade no mundo natural. Presta atenção que eu vou falar. Quem tem ação no mundo natural é o mundo espiritual que exerce sobre a carne e o sangue. Então vamos lá. Então existem pessoas que elas estão exercendo um papel, nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, filhos da rebeldia. Eles são o que? Operados por potestades e são operados por potestade, demônios dos ares. Então, ou as pessoas elas são influenciadas por espíritos malignos, ou as pessoas elas são inspiradas, influenciadas, e o que opera sobre elas é o Espírito Santo. Nós precisamos entender, e só entende quem tem um homem exterior lapidado. Quem não tem um homem exterior lapidado, o próprio apóstolo Paulo vai falar no livro de Coríntios: o mundo espiritual vos parece loucura. Precisa do quê? De um homem exterior lapidado. Então, quem tem esse entendimento, um homem exterior lapidado, consegue compreender que o mundo espiritual que exerce um governo no mundo natural. Então, todos nós, eu não vou criar uma briga com alguém, mas eu vou criar uma briga sobre aquele que está operando sobre esse alguém, ok? Então, vamos lá. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestade, contra os príncipes das trevas deste século e contra hostes espirituais da maldade. Grifa isso daí que é importante. Nos lugares celestiais. Então, os espíritos, eles agem nos lugares celestes. Então, eles estão operando sobre o quê? Nos lugares celestes. Esse lugar celeste, que é o mundo espiritual, ele só é discernido, olha quem conhece Bíblia aí, me diz aí, ele só é discernido por aquele que conhece e vive espiritualmente. Então, o mundo celeste, os lugares celestes, ele só é discernido espiritualmente. Então, por isso que o homem interior ele tem que ser despertado após a lapidação do homem exterior. Então, vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firme. Então, esse versículo 13, ele traz 3 grandes informações. Primeiro, tomai toda a armadura de Deus. Ele faz uma menção simbólica de que a armadura é aquela vestimenta para a guerra, é aquela vestimenta para a batalha. Quando nós temos essa vestimenta da guerra para a batalha, nós estamos mais protegidos do dia da batalha, no dia mau. Então ele faz uma menção simbólica de como certos atributos eles nos revestem de tal forma como fosse uma armadura. Então a armadura de Deus espiritualmente, ela não é
aquela armadura que a gente vê nos filmes romanos, nos filmes antigos. Não. A armadura que Deus está falando aqui, por intermédio do apóstolo Paulo, são princípios que estão fortalecidos dentro de nós, que o diabo ele não consegue operar e resistir esses princípios e esses poderes poder que está dentro de nós. Então, às vezes, nós ficamos impressionados quando nós imaginamos que a armadura é algo físico ou algo físico desenhado de forma espiritual. Quantos de nós, às vezes, já tivemos a experiência por passar por alguma oração que a irmã revela que, nossa, eu tô vendo a sua armadura espiritual, olha como ela é linda, cheia de pedras preciosas, ela é dourada, ela tem asa, ela tem isso, tem aquilo. E às vezes a gente começa a entrar numa fantasia, e essa fantasia pode estar o quê? Corrompendo a verdade. Então, o primeiro aprendizado, essa armadura, esse nome, ela é simbólica para princípios que precisam estar dentro de nós. Nada adianta a irmã de oração ver uma armadura linda sobre nós, numa revelação espiritual, sem os princípios da justiça, da pregação do evangelho, da fé, da salvação e da palavra de Deus não estiver sobre nós, nada dessa revelação de uma armadura linda, interessante, vai resistir. Amém? Então vamos lá. Existem princípios que nos protegem como uma armadura. 2. Existem os dias maus. Existem os dias maus. E os dias maus, elas não são operados por Deus. Primeira coisa, os dias maus, eles são operados pelo quê? Pelos principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais. Existe uma hierarquia, as 4 hierarquias que nós já explicamos aqui no segundo dia, que essa hierarquia, ela tem um trabalho de operar só contra nós. Isso, para entender, nós temos que estudar Gênesis e a queda do homem e a queda de Lúcifer. Para entender sobre isso, nós vamos chegar lá. Então, estudar Ezequiel. Então, essa fortaleza espiritual, ela trabalha criando os dias maus. E nós, quando possuímos tais princípios que nós vamos aprender, nós conseguimos resistir, entender e interpretar os dias maus. Claro que os dias maus, eles trazem a mudança no homem exterior. Claro que os dias maus, ele traz o que? A comprovação do nosso caráter, é diante da tentação que o nosso caráter manifesta. E é também nos dias maus que nós vamos exercer o poder que está sobre nós. Ora, Jesus Cristo deixou um poder indescritível sobre nós, certo? Jesus, ele passou pelo todo o plano transcendental para deixar um poder, uma profundidade de autoridade espiritual sobre nós. Para quê? Para qual objetivo? Nós temos uma autoridade espiritual entregue por Jesus Cristo com qual objetivo? Para ficar ali dentro? Para ficar inutilizável? Esse poder é como fosse uma pedra de criptonita que os espíritos veem e elas se apartam? Não. A Bíblia não fala que a pedra de criptonita que vai resistir o diabo. A Bíblia Sagrada diz que nós vamos resistir o diabo, porque o resistir o diabo transforma o meu homem exterior, prova o meu caráter e eu utilizo do poder que Jesus Cristo me deixou. Então, esse poder espiritual, ele tem uma finalidade. Jesus, ele pagou um preço para que entregasse esse poder de saber lidar com o mundo espiritual. Se nós lemos em Mateus 10 e discorrer todo Mateus 10, chegando até Mateus 13, nós vamos entender a profundidade desse poder e essa autoridade que ele nos deu. Esse poder, essa profundidade, autoridade, Deus não disse assim, estou deixando
E o poder espiritual para vocês ser rico, feliz, viajar bastante, ter muito filho, comprar coisa cara, isso daí é o homem secular. Isso aí é conceito do homem científico, isso é conceito do homem social, isso é conceito da sociedade, não é conceito espiritual. Jesus não veio para isso. Jesus nos veio para deixar um poder para que nós resistimos o dia mal, resistimos às 4 classes espirituais que operam sobre nós, para que nós minimizemos os problemas que nos apareciam adiante, porque a conquista é a salvação, a conquista é a coroa da vida, é passar pela trajetória que ele passou também, para que alcançássemos a salvação no final, até porque tudo que nós conquistarmos, nós não vamos levar. Nós só vamos levar de benefício a nossa salvação. Esta é a missão de Jesus e o bem mais precioso que ele deixou. Então, essa força, ela é para ser usada espiritualmente. Então, vamos lá. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, revestidos com a couraça da justiça. Então, o que é? Quando eu me revisto da couraça da justiça, eu estou possuindo de tudo que me é direito, de tudo que me é lícito, tudo que é bom, de tudo que é agradável, de tudo que é perfeito. Quando eu vivo em justiça e eu vivo naquilo que é direito, naquilo que é certo, eu neutralizo muitas hostes espirituais que vão me levar para o engano, que me levam para o erro, que me levam para as ciladas, que me levam para os conflitos. A justiça moral, os princípios morais, elas vão o quê? Vão ser um escudo para os enganos, para os erros, para as decisões ruins. Isso aí é como fosse uma armadura. Depois ele fala assim, que calçais os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho, ele tem que estar pronto, preparado dentro de nós. O evangelho da paz, o evangelho da libertação, o evangelho de Cristo na sua verdade e profundidade, ela é um escudo até para lidarmos com as doutrinas vãs, todos os ventos de doutrina, todos os enganos da atualidade. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com quais podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Vou falar aqui primeiro da armadura, depois eu vou falar de como ele age. Uma das maneiras que ele age é sobre os dardos inflamados. Então, qualquer pensamento, qualquer desestruturação emocional, qualquer situação de conflito, toda situação que me derruba, que me diminui, a fé em Cristo, ela anula todos esses pensamentos lançados contra mim. Toda a sujeição ao pecado, todo pensamento que me leva ao pecado, toda influência espiritual por vozes espirituais que me levam ao pecado. Essa ação dos dardos inflamados, que são pensamentos do inimigo, somente com a fé. Se eu tenho uma fé de Cristo de quem eu sou para Ele, o que eu conquistei sobre Ele, eu consigo anular todas essas ações do diabo. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação é estar em coerência com os princípios de salvação. Quando eu tenho a certeza da minha salvação, quando eu não faço parte da classe daqueles que não herdarão ao reino dos céus, eu me sinto mais honrado, eu me sinto mais motivado, eu me sinto mais pertencente a Cristo. Isto anula, minimiza muita ação do diabo.
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é ela que liberta. Olha que interessante, ele coloca a palavra de Deus como a espada. A espada, ela está na frente do combate. Se a palavra de Deus ela é cheia dentro de mim, se ela opera com profundidade dentro de mim, eu anulo todas as ações do diabo. Ela está na frente de batalha, porque a Bíblia Sagrada diz que é a palavra que liberta. Mas nós precisamos também entender que o diabo ele trabalha de 3 formas. Ele está andando nas regiões celestes e eles operam de 3 formas. Uma são as ciladas. O diabo sempre pode estar criando uma cilada para nós, principalmente diante das nossas fraquezas. Ele sabe ler as nossas fraquezas, ele sabe ler quem nós somos, até porque ele não lê a pessoa que somos hoje, ele lê com uma linhagem. Ele sabe das nossas fraquezas, as mesmas fraquezas de nossos pais, eles podem ser as nossas fraquezas também, que vão ser as fraquezas dos nossos filhos. Então ele sabe ler, ele lê por linhagem. E ele começa o quê? Criar uma cilada. Então, se tem pessoas que têm problemas, fraquezas na área afetiva, ele sempre vai estar criando um laço na área afetiva. Se tem pessoas que teve um histórico de problemas e fragilidades na área financeira, ele sempre vai estar criando ciladas na área financeira. Se tem pessoas que têm fraquezas na área da saúde, tem fraqueza na área espiritual, tem fraquezas no conceito da religião, tem fraquezas no conceito da missão, tem pessoas que têm fraquezas espirituais, ele vai agir com ciladas exatamente na área que opera, opera as nossas fraquezas. Então nós precisamos estar firmes e atentos, sede vigilantes e prudentes, seja atento. Uma coisa muito interessante que eu acho que o apóstolo Paulo fala, no início da carta dele, ele fala assim, seja prudente e vigilante. Aonde que está escrito isso? Que ele fala, bem no início da carta ele fala isso. Tá, depois eu falo, perdi. Por quê? Você não precisa responder os ataques na hora. Observa o ataque. Valoriza esse ataque. Não vira as costas para esse ataque. Observa muito bem as ciladas. Mas não haja. Perceba. Todas as ações têm uma motivação. Escreva isso no seu coração. Todas as ações têm uma motivação. As ações de amigos têm uma motivação. As ações de um inimigo têm uma motivação. A ação de qualquer pessoa tem uma motivação. Escreva isso também. As ações boas têm alguma motivação por trás. As ações ruins têm uma motivação por trás. Todas as ações, elas possuem uma motivação. E as ações espirituais, elas são as motivações por trás dessas ações. Fazem sentido isso para vocês? Ou tá complicado? Falei complicado. Por trás de qualquer... Então vamos escrever de novo. Por trás de qualquer ação física, quer seja boa ou quer seja ruim, existe uma motivação espiritual. Pode ser consciente ou inconsciente de uma pessoa. Tem pessoas que agem de forma consciente a motivação, da boa motivação e da má motivação. Tem pessoas que são conscientes disso, o que está levando ela a tal ato. Existem pessoas que, pelos atos ruins, elas são conscientes ou são inconscientes. Mas o que nós precisamos entender, existe motivações espirituais para todas as ações naturais. Então, o que nós aprendemos com isso? Pare, avalie, observe
e não despreze. Espere um pouco. Espere um pouco. Avalie até as boas. Lembra que nós estudamos em Davi que teve uma motivação boa de reconciliação para Davi, que quase custou a vida dele? Observe todas as motivações. Elas todas são frutos espirituais, ou do diabo ou do Espírito Santo. Então, primeira coisa, fique firmes. Então, nós precisamos orar para que Deus contenha a nossa imprudência, os nossos excessos, a nossa, falando até para mim, a nossa impaciência. Nós precisamos conter as nossas ações e observar as ações espirituais. 2. Observar o dia mau. O dia mau, ele existe. Pastora, todos os meus dias são maus. Obrigada, Edna, pelo versículo. Todos os dias são maus. Tem pessoas que dizem isso. Então, observe todos os dias o que o diabo está operando. Analise todos os dias para que o que o diabo está planejando. Teve uma fase aí que eu passei anos atrás, tava todo dia esquisito. Todo dia tava esquisito. Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar tudo. Vou usar até o princípio de hoje em dia, eu vou entrar em quarentena. Então uma vez eu falei assim, mas que coisa estranha. Eu sei que existem os dias maus, mas todos os dias o dia mau, entrei em quarentena. Falei assim, eu guardei, eu tava no sítio, eu peguei, parei, fechei e só analisei quais eram as áreas que o diabo estava cirandando, quais eram os desvios de caráter que ele operava, quais eram as motivações que estavam por trás dos desvios de caráter. Tudo isso, presta atenção. E eu comecei a analisar cada ação, né? Eu fiz quase assim um mapeamento de uma pandemia espiritual. Eu entrei em quarentena e fiz um mapeamento de uma pandemia espiritual. Eu falei, diabo, agora eu te peguei. Eu entendi qual era a motivação, qual desvio de caráter que ele usava e por que ele estava fazendo isso. Então, com isso, eu consegui entender qual seria a arma que eu iria utilizar. Foi uma cacetada só. É isso que nós precisamos aprender. Parar, analisar. Olha só, esse tempo de pandemia tá dando um grande aprendizado, é verdade? Analisa, entra em quarentena. Presta atenção aonde ele entra. Se ele entrou por qual porta que ele entrou, se ele usa pessoas, quais os desvios de caráter que ele usa e por que esse desvio aproximou. E quando você mapeia isso, é uma paulada só. Aí acaba, porque nós precisamos entender que os dias maus são operados por ele. E nós precisamos olhar para ele e tirar os olhos de quem não tem nada a ver com isso, só entregou um poder. Essa situação que às vezes nos acomete, principalmente quando nós somos novos convertidos. Oh Deus, você criou uma situação tão difícil para mim. Fazer um mapeamento da pandemia espiritual, isso aí. A gente às vezes culpa o Senhor e Deus está falando, mas eu te dei a arma. Deus, você criou um dia ruim, que dia péssimo, que semana ruim, que semana péssima, que dia ruim, que dia péssimo, mas eu te dei a arma. Analisa e usa da arma que eu te dei. 3. Dardos inflamados do maligno. Ele vai trabalhar com o quê? Nossos pensamentos. O diabo, ele tem habilidade de trabalhar os nossos pensamentos. Se eu tivesse como desenhar, nós temos os valentes. E os valentes, eles trabalham com espíritos que estão dentro de nós. E esses valentes, eles o que? Opera com esses espíritos que estão dentro de nós, promovendo, suscitando ideias, pensamentos, sentimentos,
desequilibrando todo o nosso equilíbrio emocional. Esse desequilíbrio, ele também é espiritual. Então, nós precisamos observar esses pensamentos também. Quando às vezes você começa a caminhar para o mundo espiritual, quando você começa a caminhar nos princípios espirituais, aqueles diabos que você já se libertou, eles vão voltar por 3 caminhos: ou armar cilada, ou criar um dia mal para que você desanime, ou eles vão começar a trazer pensamentos. Eles vão começar a dizer situações que te convencem para que eles voltem. Então, tudo isso nós precisamos analisar e não ficar... o bispo, ele tem uma expressão assim que eu acho muito interessante, que ele fala no Projeto Rocha. Antes eu era prego, agora eu sou martelo. Então, nós assim, tirar um momento no dia para parar de apanhar e avaliarmos essas ciladas, essas situações. Analiso, por trás de qualquer ação física existe uma motivação espiritual. Pare e compreenda isso. Os dias maus, mapeia ele, entenda ele. É porta que você precisa fechar, é pessoas que você precisa distanciar, são situações que você precisa resolver, são nãos que você precisa dar. Mapeia e é uma paulada só. Esses pensamentos são frutos do Espírito Santo ou são ações espirituais para você se desequilibrar? Tudo isso precisa ser mapeado para que você resista. Você que tem que resistir. Resista o dia mal, para que fazendo tudo isso permaneça firme. Então, existem pessoas que são mais firmes espiritualmente e outros não são tão firmes assim. Por quê? Eu preciso estar revestido do quê? De toda a armadura. Eu não posso estar mais ou menos, senão eu fico igual crente gangorra. Uma hora eu estou em cima, uma hora eu estou embaixo, uma hora eu estou em cima, uma hora eu estou embaixo. Nós precisamos andar com firmeza, sem desprezar o mundo espiritual. Então vamos lá. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração, ela não é uma armadura. Olha que interessante. Mas a oração é o que ela vai me levar em comunicação com o Espírito. E o que é uma oração com súplica? Contínua. Eu preciso estar todos os dias, de uma maneira contínua, e em intercessão e oração e comunicação com o Senhor. E uma coisa que eu acho muito interessante no versículo agora seguinte, o 19, que o apóstolo Paulo vai pedir oração por ele. Olha que legal. E por mim, orem, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Nós precisamos orar pelos pregadores. Quando nós oramos pelos pregadores, como o apóstolo Paulo pede oração, nós estamos enchendo eles de inspiração, nós estamos entregando para ele ousadia, nós estamos entregando para ele uma clareza do mundo espiritual. Ele pede oração para ele e ele diz, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que também possais saber ao meu respeito e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Tíquico foi quem ele deixou agora em Éfeso. Eu o estou enviando a vós com o mesmo propósito, para que saibais do nosso estado e para que ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Eu gosto do apóstolo Paulo. Em sinceridade. Amém. Então olha que carta linda. Ele escreve essa carta
em terceira pessoa, dizendo para nós você, e ele também às vezes escreve em primeira pessoa, ele como Neemias, ele escrevendo o coração dele e o que ele sente. E ali ele despede, dizendo que Tíquico iria estar representando como a pessoa dele, consolando aqueles que precisam de consolo para lidar com o mundo espiritual. E ele finaliza que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos que vivem em sinceridade com a obra de Deus. Então esse foi o livro de Efésios, um livro tocante, um livro que apacenta o nosso homem interior e desestrutura o velho homem. O apóstolo Paulo, ele lapida o nosso homem exterior e ele traz uma motivação para que nós exercemos o evangelho de vocação pela força e pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então esse foi o livro de Efésios e eu quero fazer uma oração final para que o Espírito Santo ele trabalhe nessa verdade e nesse poder sobre todos nós. Amém? Senhor Deus e Pai, nessa noite lemos, finalizamos, entendemos o livro de Efésios. Obrigado, Senhor, por esta carta. Obrigada, Senhor, por esta revelação. Obrigada, Senhor, ó Deus, por nos fazer entender e ter a oportunidade de ler, conhecer, entender e viver. Quantos, Senhor, ó Deus, têm do Teu Evangelho? Quantos recebem da Tua Palavra que às vezes é de graça, Senhor, mas não conhece esta carta que o apóstolo Paulo escreveu? Não entende a profundidade do mistério do poder do Espírito Santo que ele entrega para a igreja de Éfeso. Não compreende, Senhor, ó Deus, o poder que está dentro de nós. Obrigado por nos fazer revelar essa mensagem. Obrigado por trazer a escrita em nossas mãos. Obrigado pela oportunidade de ter o Evangelho. E obrigada, Jesus, por ter levantado os seus 12 e ter concluído a tua missão. Nós oramos, Senhor, ó Deus, que esse Evangelho se torne verdade em nossa vida. Que nós sejamos, Senhor, lapidados por todos estes princípios. Que a voz do apóstolo Paulo, pelas escritas desta carta, comece a ecoar no nosso coração. A voz da escrita que estava nele é a voz do Espírito Santo. E eu declaro, Senhor, ó Deus, nessa noite, que o mesmo Espírito que estava sobre o apóstolo Paulo, esse Espírito está sobre nós. O mesmo Espírito que falou, inspirou, escreveu sobre o apóstolo Paulo, ele agora fala, nos inspira e também escreve através de nós. Espírito Santo, não nos faça esquecer nenhum versículo, nenhuma mensagem, que isso agora começa a brotar, vivificar e crescer no nosso coração. Que as vocações espirituais agora sejam agora derramadas. Levanta, Senhor, ó Deus, os seus doutores. Levantam, Senhor, ó Deus, os seus profetas. Levantam os pastores. Levantam os apóstolos. Levantam os ministros do Evangelho. Levanta cada um para a sua vocação. Tira, Senhor, ó Deus, todo engano, toda mentira, toda astúcia do diabo. Tira, Senhor, ó Deus, qualquer amor infundável e enganoso deste mundo e deixa a verdade do Teu Evangelho crescer no nosso coração. Traz, Senhor, ó Deus, as direções, traz, Senhor, ó Deus, as conquistas, traz, Senhor, ó Deus, a verdade da Tua Palavra sobre nós. Deus, em nome de Jesus, que esse mesmo Espírito agora venha tomar de toda a armadura, para que sejamos firmes nos dias maus, que possamos anular, Senhor, ó Deus, todos os pensamentos e frases, os dardos inflamados do maligno, que podemos, Senhor, ó Deus, desestruturar, desmaterializar todas as ciladas do diabo, que elas sejam agora desfeitas.
na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Que tenhamos um espírito inabalável, que, Senhor, ó Deus, a coroa da vida, a conquista da vitória, porque está escrito no teu evangelho que aqueles que perseverarem até o fim herdarão uma coroa da vida. Perseveremos todos nós até o fim, Senhor, em nome de Jesus, para que essa verdade seja operada em profundidade, extensão e poder sobre cada um de nós. Recebemos todos nós, em nome de Jesus, o dom, a unção do discernimento dos espíritos e de libertação, em nome de Jesus. Amém? Também oramos, Senhor, ó Deus, para o novo livro que se inicie. Nós começamos agora um estudo sobre o livro de Esther, numa cidade declarada Suzã. Ali os seus mistérios dos editos, dos decretos, da mudança de vida, do menor sendo exaltado, do maior enganoso ser abatido. Quantos aprendizados, Senhor, ó Deus, aconteceu na fortaleza de Suzã. Que o Senhor venha revelar cada um para nós. Nós pedimos a unção e a graça do teu poder nessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vou deixar um para casa. Grife os versículos do Evangelho de Efésios que precisamos mudar para que seja constante em nossa oração. Amém? Se até aqui nós já estamos fortes, muita coisa boa está acontecendo, imagine com mais mudanças ainda, o que a gente não pode nos tornar. Amém? Então amanhã a palavra é com o bispo, eu vou estar aqui do lado também e nós vamos dar início ao livro de Esther. Um grande beijo para vocês, guarde a palavra de Efésios no teu coração, que vocês já estão vencendo aí praticamente quase toda a Bíblia Sagrada. Vamos junto? Um beijo, beijo, beijo para vocês, até amanhã. Opa!